E, gente, o que o inimigo tenta atacar o casamento Verdade. não é brincadeira, gente. Que a família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Ele quer destruir, ele quer acabar com a família. E então, o que eu costumo dizer para elas, né, para essas meninas, e que eu quero dizer para todas as mulheres que enfrentam algum problema no casamento mesmo, não lute sozinha. Não lute sozinha, não tente fazer com a força do teu braço, porque não dá certo. Dobre o seu joelho, sabe, todos os dias. Clame ao Senhor, peça ajuda, pontue ao Senhor quais são as dificuldades, assim, especifique ao Senhor quais são os problemas. É problema com o filho? O marido não quer dar atenção para o filho? Especifique em oração. Pede ajuda em oração por todas as áreas. Que o Senhor, ele só quer escutar um pedido de ajuda. Ele está à disposição, ele está disponível, mas ele não força ninguém. Então, a partir do momento que a gente fala, Pai, me ajuda, ele vem e ajuda. Olá, seja muito bem-vindo ao podcast Eu Sou um Milagre. Meu nome é Emerson Neri e eu estou ao lado da minha princesa. Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou a Elaine Neri e hoje temos aqui mais uma convidada, né, muito especial, que é a Bruna Castan. Seja bem-vinda. Olá, obrigada, gente. Um prazer estar aqui com vocês. Obrigado. E espero que seja uma bênção essa noite aqui, esse encontro. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus vai ser. Enquanto a gente se prepara aqui, eu tenho um recadinho para você. É isso aí, Emerson. Estamos aqui mais uma vez para falar de um outro produto que a Moriá também trabalha, que são as caixas para Santa Ceia. Nós somos os maiores fornecedores do Brasil para caixas para Santa Ceia. Você que é envasador e está precisando de material para acomodar a sua Santa Ceia, fale conosco, tá? Aqui, ó, você tem uma caixa que comporta todos os tipos de suporte vendido no mercado para transportar a sua Santa Ceia. Nós temos também as caixas coletoras para você enviar via Sedex para todo o Brasil, que acomoda mais de 10 caixas. Nós temos as caixas personalizadas também. Coloque aqui o seu logo, a sua marca, tá bom? Escaneie o QR Code que vai aparecer na tela. Teremos um enorme prazer em te atender. Olá, pessoal. Estou aqui hoje para falar para vocês da Vidros Magno. Está construindo ou reformando e precisa de um ótimo serviço em vidros e esquadrias? Na sua casa e no seu negócio? Chama eles. Lá você vai encontrar os melhores profissionais e materiais do mercado para fazer exatamente o que você precisa. Eles trabalham com box, trabalham também com o telhado retrátil, telhado fixo, sacada articulada, porta deslizante, vai deixar a sua área gourmet top. Vidros Magnos fazem com amor, por isso fazem muito bem feito. Já estamos de volta. E aí, dona Elaine, o que o pessoal tem que fazer? Se inscrever no nosso canal, curtir esse episódio para alcançar o maior número de pessoas e compartilha, manda para alguém essa história e tenho certeza que vai edificar muitas vidas. É verdade. Bruna, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente. Bruna, quando você nasceu, os teus pais eles estavam ali em qual cidade? Em Barueri. Ah, você é daqui de Barueri? Sou nascida e criada em Barueri. Por que eu pensei que você era do Rio? Acho que é porque eu morei lá, né? 3 anos. Mas o sotaque é bem paulista, OSS. É verdade. Então, mas aí você ficou aqui durante quanto tempo? Então, eu cresci em Barueri, né? E quando eu fiz 19 anos, eu casei e fui morar em São Paulo com meu marido. E depois de lá, a gente foi pra Itália. Então, você morou também fora do Brasil? Morei 6 anos na Itália. 6 bons anos lá. Mas, enquanto isso, como que era a tua vida aqui? Como foi a tua infância? Olha, eu cresci num lar cristão, né? Então, a minha vida é muito marcada pela igreja, pelo contato com a igreja. Então, eu cresci nesse ambiente, indo na igreja. E meus pais trabalhavam muito na igreja, ajudavam. Meus pais são missionários hoje em dia também. Ah, que legal. Então, eu cresci nesse ambiente de amor mesmo, sabe? Do amor ao outro, ao próximo. E algo legal, assim, que eu gosto sempre de lembrar é que hoje em dia muita gente tem preguiça de ir à igreja, né? Preguiça, às vezes, e os 2 cultos não quero. Gente, eu ia pra igreja uma época a pé. Eu andava 40 minutos pra chegar na igreja. Meu Deus. Porque os meus pais passaram uma fase difícil de desemprego. Então, só que os meus pais, eles sempre falavam, não, a gente precisa ir pra igreja.
faça sol, faça chuva, a gente precisa ir pra igreja, porque é bênção e Deus recompensa. Então, eu lembro que eu acordava, isso com uns 8 anos de idade, 9 anos, meus pais me acordavam de manhã, a gente se arrumava, se trocava, ia pra igreja, andava 40 minutos a pé, Isso aqui em até Barueri? chegar na igreja. É? Isso aqui em Barueri. Caramba. E assim, era uma alegria, gente. A nossa diversão era ir pra igreja, ir pros encontros, estar com os amigos na igreja. Você tinha mais irmãos, não? Eu tenho 2 irmãos, É? 2 meninos. E nessa época eles iam com vocês? Ia todo mundo junto, a família toda. A família, às vezes reclamava, ai, não quero ir não, vamos sim, é bênção. E assim, hoje todo mundo tá aí, firme com Deus, e a recompensa realmente vem, sabe? É. Então, eu cresci nesse ambiente de igreja, sempre muito estudiosa, também muito aplicada, né? Vivendo aquela vida que Deus pede pra gente ter mesmo, né? Sim. Uma vida de entrega, Excelência. de excelência. Em tudo que eu fazia, eu tinha muita excelência. Nos estudos, quando eu comecei a trabalhar também. Comecei a trabalhar novinha também, com 16 anos, eu trabalhava no Procon. Então, eu escutava reclamação o dia todo. Meu Deus do céu, chegava em casa com a cabeça cheia. Nossa, era. Já até sabia, ó, não vai comprar ali não. Vai não, que é fria. E era atendimento ao público mesmo? Era atendimento ao público. Meu Deus. Era estagiária, mas trabalhava igual funcionário mesmo, ralava. Esse foi teu primeiro emprego? Foi meu primeiro emprego. Você ficou quanto tempo lá? Eu fiquei pouco tempo. Logo eu fui chamada numa empresa em Alphaville, né? E comecei a trabalhar de carteira assinada mesmo. E fiquei uns 8 meses, mais ou menos. Pouco tempo. Tempo de estágio mesmo. Me formei na escola. Aí comecei faculdade, né? Fiz jornalismo, 1 ano de jornalismo. Sério? Foi, 1 ano de jornalismo. Mas não me formei, né? Porque aconteceram muitas coisas depois. Acabei não me formando. Mas fui para essa empresa, tudo. E só que essa empresa a gente trabalhava de final de semana, tudo. Então eu não conseguia mais ir pra igreja nessa época. Sim. E me fazia muita falta. Quantos anos você tinha nessa época, mais ou menos? Nessa época eu tinha 18. Já tinha 18 anos. Você servia em algum ministério ou não? Eu cantava no louvor. Cantar, não Era canta do mais louvor. não? Canto ainda. Inclusive eu canto ainda. Voltei agora faz pouco tempo. Que legal. Voltei faz pouco tempo. E então não consegui estar aos domingos, né? Então foi uma fase que eu parei de cantar tudo. Porque envolvia ensaios também. Aliás, eu cantava só quando eu tinha livre o domingo, mas era assim, uma vez no mês. Era muito pouco, sabe? Domingo por mês de folga. O resto era corrido. O resto era trabalho, trabalho, trabalho. E aí, faculdade. E foi nesse tempo que eu conheci o meu marido, na igreja, inclusive. Ele era jogador do Barueri. Vocês lembram do time do Barueri? Lembro. Era o time do tio Ralph também. Era, dessa época aí. Eu falo que Deus preparou o time só pra gente se encontrar, porque depois... Então ele frequentava a igreja antes? Ele começou a frequentar a igreja, nessa época que ele tava no Barueri. E aí a gente se conheceu lá. Eu cantando no louvor, ele se apaixonou, falou, gostei dessa garota aí. Que legal. Foi assim que a gente se conheceu. E vocês namoraram quanto tempo? Muito pouco. A gente, assim, foi uma paixão arrebatadora, né? Sério? A gente namorou 6 meses até o casamento. Eu não lembro que ele jogava no Barueri, você acredita? Você não lembra? Não. Ele jogou naquela época que o time subiu, se não me engano. Subiu e tava ótimo o time, assim. Ele era daquele time, com Ralph e tudo mais. Isso. E foi nesse período que a gente se conheceu. Aí começamos a namorar, tudo. E logo casamos. Casamos muito rápido. Muito mesmo. E teve alguma motivação pra isso? Então, eu acabei engravidando, né? A gente não aguentou segurar, esperar, né? E até pouco tempo era algo que me incomodava muito, porque eu carregava uma culpa, sabe, disso. Eu falava, meu Deus, por que eu não esperei? E hoje eu tenho filhos, né? Nós temos 3 filhos, então eu penso muito nisso, né? Na seriedade que é. E assim, ao mesmo tempo que eu carregava essa culpa, eu agradecia a Deus por ter sido tão bom. Porque poderia ter engravidado e o cara ter me deixado, né? Sim. Verdade. E assim, graças a Deus, ele era um homem, assim, de caráter, né? Que me assumiu tudo, a gente se casou. E então essa culpa eu deixei já pra trás. Falei, Deus, me perdoa. E Deus é um Deus de misericórdia, né? Que perdoa. Sim, claro.
deixei lá pra trás, entreguei aos pés da cruz. E hoje eu vivo bem com isso, sabe? Mas quero usar isso como exemplo para os meus filhos não fazerem a mesma coisa, né? Não cometerem o mesmo erro, Porque, né? de certa forma, te privou de algumas coisas. Sim, teve muitas consequências. Porque a gente se conhecia há pouco tempo. Então, nossas famílias não tiveram tempo de se conhecer. Certo. E na época, por ele ser jogador, o que pensaram? Ai, meu Deus. Certo. É o golpe da barriga, entendeu? Não digo os meus sogros exatamente que pensaram isso, mas no geral, muitas né? pessoas, no geral, pensaram. Inclusive pessoas que me conheciam da igreja, sabe? Então foi um momento bem difícil pra mim, que eu me senti mesmo sozinha. E eu pensava, gente, eu errei, eu sei que eu errei, mas eu tô grávida. É Deus que dá a vida. Ele escolheu por um bebê na minha barriga, né? Então, se ele deu a vida, por que estão me tratando assim? Eu fui muito julgada, apontavam o dedo, eu ouvia piadinha no banco de trás, sabe? Eu sentava, ouvia piadinha. Foi uma fase bem difícil, assim. Mas eu tô curada, graças a Amém. Deus. Se Deus te levou pro deserto, é porque ele te deu autoridade, né? É verdade, pra é falar verdade. pros jovens hoje em dia, não só Sim. pros seus filhos, né? Exatamente. E como que foi o convívio do início do casamento? Porque algumas pessoas dizem que é a melhor fase, é a fase do amor e tal, mas por outro lado tem toda uma questão de adaptação, né? Ele foi criado assim, com a família dele, deve ter os costumes dele, você com a sua família também deve... Sim. E na hora que... Como que foi esse juntou? encaixe aí? Então, olha, o nosso começo foi de conto de fadas. Porque dizem que a paixão dura até 2 anos. Então, como a gente casou em 6 meses, a gente já estava casado, até passar essa fase de paixão, foi tudo muito bem, o comecinho, né? Então, aquela fase que você... Cara, a gente estava formando uma família. Era o meu sonho, era o sonho dele. Então, ia tudo muito bem. Já tinha o Nesse bebê. começo. Tinha o nosso filho, entendeu? As dificuldades maiores, assim, foi por conta das famílias mesmo, assim, eu vejo. Porque a gente não se conhecia muito bem. Então, até gerar esse vínculo, essa intimidade, foi um processo um pouco mais complicado, sabe? Mas, assim, no geral, o comecinho foi realmente de conto de fadas, assim. Me tratava muito bem, a gente se dava muito bem. Paixão mesmo. Aquela verdadeira paixão. Uma curiosidade que eu tenho assim, por se tratar de jogador de futebol, tem uma ausência, né? Por conta de viagens, de jogos, de concentração. E como foi isso para você, assim, já logo no início do casamento? Como que você lidava, assim, com as... Assim, não tinha ele toda noite lá com você, um exemplo. Não. Então, no começo, o que eu fazia? Como eu tava grávida, a gente logo se mudou para São Paulo, eu vinha direto para casa da minha mãe. Porque eu tava grávida, sozinha, meu Deus, se eu passo mal, alguma coisa, eu não dirigia na época, então eu vinha direto para casa da minha mãe. Mas isso essa foi uma coisa também, assim, que eu vejo que causou um incômodo nele, né? A gente às vezes brigava até por conta disso, porque se a gente casou, a gente tinha que ter a nossa vida. Quem casa Sim. quer casa. Então assim, ele queria que eu fosse alguém... Assim, no começo, ele não se importava muito. Porque ele não queria também que eu ficasse sozinha e tal. Mas depois de um tempo, depois que o neném já tinha nascido, nosso filho tinha nascido, eu continuava fazendo isso. Até que uma hora a gente sentou, conversou, falou, não dá mais. Agora é a nossa vida, é a nossa casa. Né? Agora é você aqui com o nosso filho. De vez em quando a gente se encontra, você pode ir lá de vez em quando. Mas assim, a gente precisa ter a nossa vida, né? E então, isso foi uma coisinha assim difícil no começo do casamento, que eu confesso que eu errei por conta de ser muito nova também, né, como uma criança, mas logo se resolveu, logo a gente se ajeitou, eu entendi que era a nossa casa, era a nossa vida, e fui deixando um pouco, cortando, né, o cordão umbilical ali com a minha família. Você era muito ciumenta nessa época ou não? Olha, se ele tivesse aqui, ele ia falar que eu era. Mas eu acho que eu não era muito, não, viu? Porque, assim, das coisas que a gente passava e aquele assédio de muita gente, mulher vindo, agarrando, abraçando, até que eu era tranquila. Só uma vez, assim, que eu saí da linha um pouco e falei, não, ninguém vai tirar foto aqui, não, para com isso. Mas até que não era muito, não. Porque
não deixa de ser uma celebridade, né? É, Porque ele jogou em grandes times, né? sim, ele ficou muito conhecido, muito famoso. Muito mesmo. Assim, tinha épocas que a gente andava no shopping, a gente não conseguia parar pra comer em paz, porque chegava alguém pra pedir foto, pra pedir autógrafo. Olha, e no por isso- começo é legal, né? Por isso Você que eu fala, não pedi foto no McDonald's aquele dia. Porque eu respeitei dele comer lá com a esposa dele, tá vendo? E eu não ia saber lidar. Essa tranquilidade que ela teve de só perder a linha uma vez. eu perdi a não ia linha uma saber. vez. Eu sou muito paciente, gente, olha. Porque senão acho que eu nem tava junto mais, já tinha separado, porque não é fácil mesmo, não. E em paralelo a isso, uma vida na igreja. Continua indo na igreja. Você. Sim, aqui no Brasil, sim. Aqui no Brasil a gente sempre ia na igreja. Uhum. Depois, quando a gente foi pra Europa, não mais. E eu lembro que quando ele foi pro Roma, talvez tenha sido o auge da carreira dele, assim, né? Foi acho que convocado até pra seleção brasileira, né? Foi, quando ele tava no Roma, foi. Tinha acabado de ganhar um título que, assim, pra nação corintiana era... Oh, O meu título Deus do mais céu. esperado, Meu mais Deus. aguardado. Calma, Hermes, segura. Dá uma segurada. Então por isso que eu digo por conta do assédio, né? E aí, convocado, um grande time da Europa leva ele para jogar lá. E como foi essa mudança de cultura para você? Você se adaptou bem? Então, não me adaptei bem, não. Inclusive, eu não vi a hora de voltar. O lado bom, assim, é que dava pra viajar bastante, conheci muita coisa, né? Mas com relação às pessoas, eles são muito diferentes do brasileiro. O brasileiro é aquele povo acolhedor, que sorri, que tá bem, tudo tá sempre bem. E lá não, eles são bem reservados, bem fechados. Tinha a questão da igreja também, que lá a gente não encontrou igreja. Uhum. Então, os meus momentos com Deus eram em casa, sozinha. Mas a chama chega uma hora que começa a apagar, né? E tem se não toda uma tomar tradição cuidado. também, né? Porque a gente tá falando de Roma, né? Sim, exatamente. Então, é um lugar que eu vejo que é muito opresso, sabe? Apesar de ter o Vaticano lá, a maioria das pessoas não acredita em Deus. Sério? Poucos católicos. Nossa, eu achava que era o contrário. Poucos católicos. Lá na Itália, lá em Roma, onde eu estive, poucos católicos. Inclusive, muitos criticam o Vaticano, porque sai muito caso de pedofilia. Uhum. Eles Meu tentam Deus. esconder. Então, assim, as pessoas não acreditam na igreja lá, sabe? Não acreditam no Vaticano e tudo mais. Bruna, então você teve alguma dificuldade mesmo, assim, para encontrar a igreja lá, né? Muita dificuldade, muita. A gente foi em uma igreja, mas não gostou. O Leandro não quis ir mais. E a gente acabou não indo mais. E naquela época não tinha essa facilidade que a gente tem hoje aí, pós-pandemia, de você assistir online, não, né? Online, Não E tinha. você tá conectado. Não, ainda não tinha essa facilidade. E... Vocês tinham um período ali de leitura em casa, alguma coisa pra se manter no Então, trilho? eu tinha. O Leandro não gosta de ler, né? Ele não gosta de... Não gostava. Agora ele gosta. Agora Ele não gostava de ler, de estudar. E ele tava numa fase que ele tava muito focado na carreira. Então, ele foi meio que deixando mesmo, sabe? As coisas de Deus, o momento que ele tinha com Deus, ele foi deixando, foi esfriando, Uhum. né? Por conta de não ter a igreja e tal. Ele foi perdendo o relacionamento mesmo e sempre focado na carreira. Eu ainda tinha os meus momentos. Eu buscava, eu orava. E por estar em outro país me sentindo muito sozinha, o meu refúgio era o Senhor. Sim. Então eu ia lá abrir a minha Bíblia, muitas vezes assim o Senhor falou comigo através de músicas, de canções, então eu não deixei de buscar. E tentava fazer os meus filhos, né, serem criados nesse caminho que eu fui criado, que eu sabia que era tão bom, né. Uhum. Então, apesar de não ter igreja, mas eu vi o quanto a igreja faz diferença na vida Sim, de uma pessoa, sabe? Você certeza. estar inserido num corpo, você estar em comunhão, faz toda a diferença. Por mais que você possa ter sido machucado dentro da igreja, né? O pastor Jairo lá, o nosso pastor, ele sempre diz que se você por um acaso tiver um membro amputado, ele vai apodrecer. Mas se ele tiver ferido mais dentro do corpo, ele vai se regenerar, né? Ele é curado. Então, mesmo que você passe por alguma situação que vai te ferir,
que acontece, nós estamos lidando com seres humanos, né? Sim. Mas o contexto de igreja, né? Pessoas ferem pessoas, mas pessoas curam pessoas, né? É a questão da Exatamente. brasa também, né? Se você Sim. tira uma brasa ali daquele fogo e deixa ela isolada ali, ela não vai ter as outras e vai acabar apagando, né? Apaga. Então, a pessoa que acha que fora da igreja ela vai conseguir ter o mesmo fogo ali, é impossível. É impossível. Não consegue. E o que foi acontecendo com o tempo, assim, que você percebeu? Então, e aí, o maior problema mesmo foi no nosso casamento, no nosso relacionamento. Porque o Leandro que eu conheci, ele era uma pessoa de caráter, cristão, foi o que me fez me apaixonar, me encantar por ele. E nessa fase, né, sem ir à igreja e tudo mais, ele começou a beber. Quando eu conheci o Leandro, ele nunca tinha provado bebida alcoólica. Então, ele começou a beber, assim, embriagar. As companhias já não tinham o mesmo posicionamento que nós tínhamos, não tinham tido a mesma criação, os valores eram diferentes. Então, para eles era muito normal fazer uma festa, ficar até de madrugada, né, bebendo, jogando. E o Leandro começou a andar por esse caminho, assim, foi realmente, se desviou completamente. E você sozinha? Sozinha e não podia falar para minha mãe porque eu pensava, meu Deus, eu casei, né? Agora eu tô aqui, eu tenho que arcar com as consequências, eu vou ter que lutar aqui. Então, muitas vezes o Leandro foi para casa de amigos, por exemplo, para festas e tal. E aí chegava um determinado horário, 2, 3 horas da manhã, eu falava, amor, vamos embora, eu tô cansada, as crianças estão cansadas. E ele falava, pega a chave do carro e vai embora, eu vou continuar aqui. Então, aquela fase, pra mim, foi muito difícil. Porque eu pensei, gente, eu tô perdendo meu marido. Eu tô perdendo completamente meu marido. Ele já não queria saber de ficar em casa, era sempre na rua com os amigos, não dava mais atenção pras crianças. Era eu e as crianças. Aí, o que ele fazia? Ele pagava o motorista, para o motorista levar as crianças pra escola, porque na época eu ainda não dirigia. E ele pagava tudo. Pagava babá. Ai, amor, eu preciso de ajuda, não sei o quê. Ai, contrata outra babá. Porque ganhava bem, tinha dinheiro. Contrata. Paga alguém pra te ajudar. O que mais você precisa? Pega o dinheiro aqui, entendeu? Então, era assim. Só que começou a faltar a presença do pai dentro de casa. E os meus filhos começaram, assim, a sofrer. Eu vi o sofrimento, sabe? No jeitinho deles. E... Por exemplo, eu tenho um filho, o meu filho do meio, ele demorou muito pra falar. Ele começou a falar com 4 anos só. E eu sei, hoje eu faço psicopedagogia, né? Justamente eu quis estudar pra ajudá-lo. E hoje eu sei que a presença do pai, a presença dele fez toda a diferença nesse início. Influenciou tudo. Entendi. E eram brigas em casa, porque aí eu comecei a brigar, a tentar resolver as coisas do meu jeito, com a força do meu braço. Comprava livros, falava, amor, vamos ler um livro sobre casamento, sobre criação de filhos. Olha, você vai perder seus filhos, você vai perder seu casamento. Mas ele não queria saber. Ele estava totalmente cego. Porque assim, o inimigo, quando ele acha uma brechinha, ele cai pra dentro. E ele destrói tudo. Ele sai destruindo, ele não quer nem saber. Tem aquele versículo, né? Orai e vigiai. Sim. É bem isso mesmo, gente. Se não ora, se não vigia, se tem uma brechinha, basta um olhar para a mulher errada. Basta um gole de bebida para ele encontrar a brecha e entrar caindo e destruindo tudo. Nós temos um livro, né, Lani? Aquele livro do Carlos Ribas, que fala sobre isso, né? Sim. Várias brechas que você vai dando ali e não adianta a pessoa manter isso aberto e querer ter uma transformação, né? Não adianta. São portais que vão se abrindo, na verdade, né? Principalmente em relação à bebida. Sim, é muito sério, gente. Meu marido, gente, eu não gosto nem de lembrar, mas eu peguei ele bêbado. Ele não aguentava ficar em pé. Eu tive que levar ele. E eu falava, meu Deus, mas quando eu conheci ele, nunca tinha provado bebida alcoólica. E eu comecei a questionar Deus. Falava, Deus, o que tá acontecendo? Por que eu tô passando por isso? Não é um marido que eu pedi pro Senhor, porque eu orei pelo meu marido. E o Senhor me apresentou ele, me deu ele.
Então foi uma fase assim muito, muito difícil mesmo. Quais foram as armas, vamos colocar dessa maneira, que você utilizou para manter o seu casamento nesse período? Então, como eu falei, eu tentei por muito tempo resolver na força do meu braço, brigando, discutindo, tentando falar com jeito. Gente, nada resolvia, porque a pessoa, quando tá cega pelo inimigo, não adianta. Tem batalhas que a gente só vence com a oração. E foi o que eu fiz. A partir do momento que eu me ajoelhei, eu lembro da oração que eu fiz, gente. Eu me ajoelhei e falei, Senhor, eu já tentei de tudo, eu já fiz tudo que eu podia, eu não sei mais o que fazer. Me ajuda, porque o meu marido tá se perdendo. A nossa família tá acabando. E aí eu lembro que eu usei essa expressão, gente, oração de esposa é muito perigosa, é muito séria. Eu usei essa expressão, Senhor, dá um chacoalhão nele pra ele entender e voltar pro caminho. Meu Deus. Porque assim eu não consigo continuar. Quantas vezes eu fiz a mala pra ir embora? Eu fazia, mas não tinha pra onde ir, né? Porque eu tava sozinha, com 2 filhos. Mas fiz muitas vezes a mala pra ir embora, pra ver se ele percebia que tá acabando, o casamento tá acabando. Mas só resolveu quando eu fiz essa oração. Foi uma oração do fundo da alma. Foi mesmo, uma né? oração do fundo da Sincera. alma e uma oração pontual e específica. Porque às vezes a gente tem costume de orar, eu agradeço por nananã, Senhor, me abençoe. Mas Automático, a gente né? no automático, mas a gente não especifica o que a gente precisa. E eu descobri uma chave poderosa na oração que a gente precisa falar, pontuar o que a gente precisa. Né? A Bíblia fala, orai sem cessar. Então a gente precisa pedir. E foi só eu pedir para as coisas acontecerem. Foi assim muito rápido. Em cerca de semanas, o Leandro foi dormir numa noite meio passando mal e acordou sem conseguir ficar em pé. Com fortes tonturas, vômito, não conseguia ficar em pé. Que chacoalhão, hein? Que chacoalhão. Gente, ele tem uma cicatriz aqui enorme, porque foi um chacoalhão, assim, para nunca mais esquecer, né? E foi nessa fase que ele descobriu, na verdade demorou 3 meses para descobrir que ele tinha um tumor. Nesse período ele não tinha condições de praticar a profissão dele. Não jogava. tinha. Não jogava. Ele perdeu 15 quilos Meu Deus. em pouquíssimo tempo, porque ele não conseguia se alimentar. Ele tomava um gole de água, dali a pouco ele vomitava. Ia lá, eu limpava vômito. Limpava vômito o dia todo. E aí ele parou de jogar, né, até descobrir exatamente o que tinha. Aí foi uma fase que ele melhorou um pouco, tomou corticóide, alguns medicamentos que ele melhorou um pouco, mas ainda sabia que tinha alguma coisa, né, na cabeça, mas não sabia exatamente o que era. E aí descobriu que era um cavernoma, né, que é uma má formação das veias do cérebro. Então ela é tipo uma framboesa, né, ela fica tipo uma framboesa assim, toda amontoadinha. E numa determinada idade, isso pode inchar. Então é genético. É uma formação, né? Uhum. Quando ele tinha 3 meses lá na barriga da mãe dele, se formou errada essa veia. E os sintomas vêm quando é adulto. Então, tem muita gente que tem e os sintomas às vezes não vêm. Nunca Nossa. manifesta. Mas o dele manifestou. Manifestou, né? Quando ele era jovem. E aí incha essa veia. E aí, dependendo de onde tiver... desregula tudo no cérebro, né? Vai afetando coordenação motora, fala. O dele tava bem aqui atrás, que é a parte da coordenação motora. Então, por isso que ele não conseguia ficar de pé, por isso que ele vomitava muito, né? Então, depois que ele descobriu o que era, aí falaram pra ele, olha, você não pode mais jogar bola. Nossa, eu imagino isso... A vida do cara é isso. Aí você recebe essa pedrada na cara, assim, né? Quantos anos ele tinha? Ele tinha... Ai, meu Deus, peraí, que eu sou ruim de... Tinha uns 28, não, peraí. Por aí. Por aí. 26, né? 26. 26 anos ele tinha. Jovem. Ainda. No auge da carreira. Seleção brasileira. Ganhando muito bem. Meu Deus. Ele era um dos melhores zagueiros, acho que o segundo melhor zagueiro da Europa. Meu Deus. Ele tava muito bem, tava no auge mesmo. Bom, pra ele foi um choque. E pra você, essa notícia?
Então, todo mundo me faz essa pergunta. Como que eu fiquei nessa fase? Se eu sofri muito? E, de verdade, eu fiquei muito tranquila. Porque eu entendi na hora que era Deus dando o chacoalhão que eu tinha pedido. E, assim, eu sofri por ver ele naquela condição, né? Sofri muito, chorei muitas vezes. Mas, ao mesmo tempo, o Espírito Santo me dava um conforto e falava, filha, vai ficar tudo bem. Eu tô com vocês. Essa fase vai passar, é pro bem dele. É como se fosse uma disciplina, sabe? Uhum. Vai passar. Então, eu me mantive firme, até porque eu tinha 2 filhos pequenos e precisava ser a pessoa ali que ia estar à frente da casa, né? E passar força para ele também. E eu queria o meu casamento de volta. Então, eu tinha que estar bem para ele entender que aquilo era algo, né, pro bem dele, né? Apesar de ele não entender, hoje ele entende, mas naquele momento foi muito difícil, então eu tive que passar muita força para ele. Tive que ser muito forte. Só que essa força não era minha, era do Espírito Santo, não tenho dúvida. Com certeza. E no dia que ele soube que ele não ia mais poder jogar bola, eu soube que eu tava grávida. Meu Meu Deus! Deus. No mesmo dia, ele chegou em casa e falou, amor, eu preciso te contar, não vou mais poder jogar bola, vou me aposentar, porque eu não vou fazer cirurgia, porque tinha a opção de continuar convivendo com aquele cavernoma na cabeça. Só que qualquer pancada, né, poderia inchar, estourar e ser fatal. Zagueiro ainda, toda hora em choque. Toda hora. Então, e ele era medroso, não queria operar, tinha muito medo de cirurgia, né? E ele falou, não vou mais operar, não vou operar, vou parar de jogar bola, acabou aqui. O sonho acabou aqui. Então, peraí. Antes que o sonho acabe, eu tenho um recadinho pra você. Pessoal, tô aqui pra falar da Formen by Amaryllis, a melhor loja de roupa masculina que você vai encontrar, com certeza. Eles estão localizados em Santana do Parnaíba e Pirapora do Bom Jesus, mas fornecem através de entregas para todo o Brasil. Então, aqui tá o QR Code, você entra lá, pode pesquisar, top nos sapatos, couro legítimo, você vai se surpreender. Olá, eu vim aqui falar para você da Boutique Amaryllis. Fica localizada lá em Santana do Parnaíba e também tem uma outra unidade que é em Pirapora do Bom Jesus. É uma loja que eu adoro, faço uso das roupas de qualidade para todas as idades e tamanhos. E eles estão agora com uma coleção nova de alfaiataria de linho, já pro verão aí 2024. Vocês precisam conhecer a boutique, vai lá, conheça a Leude, o David, tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Boutique Amaryllis. Já estamos de volta. O que o pessoal tem que fazer, né, Elaine? Se inscrever no nosso canal, compartilhar esse link e curtir essa live aí, né, esse episódio para alcançar o maior número de pessoas. Meu Deus, hein? Olha só, que história, hein? Que história. Você está conhecendo hoje o outro lado da história, né? A história do Castan muita gente conhece, mas hoje a gente está conhecendo a visão da mesma história, mas da Bruna, né? E aí, Bruna? Que fase? E aí? Deixa eu fazer uma pergunta Pode para fazer, ela. Helena. Em algum momento você revelou para ele que você tinha feito essa oração Não, durante esse... não. Eu revelei depois. Um pouco depois. E aí foi, o sonho pra ele tinha acabado. Aí ele olhava pra garagem, tinha uma Ferrari, né? Que era a paixão da vida dele. O sonho da vida dele era ter uma Ferrari, né? Homem gosta de carro, né? Então era o xodózinho dele. Ele olhava pra garagem, via a Ferrari, não podia dirigir porque estava doente. Via a casa que ele tinha, né? A casa que a gente tinha, uma mansão maravilhosa. Naquela fase, no começo da doença, não podia desfrutar de nada, ficava encolhidinho no sofá. Inclusive, um dia, encolhido no sofá, gente, essa cena não sai da minha cabeça. Ele encolhidinho no sofá, assim, tava assistindo alguma coisa na televisão, cobertinho assim, todo magrinho, toca o telefone. E era o técnico da seleção brasileira, falando pra ele, olha, a gente vai te chamar, você vai ser convocado, então, tô te avisando, você vai ser convocado, não sei o quê. E ele falou, não posso, tô doente. Meu Deus. Então, imagina, o auge do jogador de futebol é chegar na seleção brasileira. Colocar a camisa da seleção. E ele foi em alguns amistosos, né? Mas ali ele seria convocado oficial. Não conseguiu. Deus não permitiu ele alcançar isso. Então, foi muito difícil para ele, né? Compreender tudo o que estava acontecendo. E
depois de tudo isso, que ele falou que não ia mais jogar bola, que ia se aposentar, aí no mesmo dia eu falei, então, amor, deixa eu te contar uma coisa, eu tô grávida. E aí, ele ficou em choque, falou, meu Deus, então peraí. Eu acho que isso deu força pra ele, né? Ele ficou pensativo e falou, não, eu não posso parar de jogar bola agora. Né? Eu tenho 2 filhos, agora 3, eu não posso parar. Então, eu vou operar. E aí foi o que deu força pra ele operar. Aí ele marcou a cirurgia logo, assim, falou, não, marca logo, senão eu vou desistir. Marcou e fez a cirurgia. Aqui ou lá? Lá na Itália. Deus foi tão bom que quem operou ele foi o doutor Júlio Maira. Foi o mesmo doutor que operou o Papa João Paulo II, que teve um tumor também, alguma coisa. Então, ele é especialista nessa questão de tumor no cérebro. E Deus foi tão bom que preparou tudo, assim, Deus cuidou de cada detalhe. E aí, ele operou tudo. Eu coloquei o nome da nossa filha de Rafaela, que significa Deus cura. Nossa, né? Porque eu cria que Deus ia curar não só o físico dele, mas a alma dele. Sim. Deus ia restaurar o espírito dele. Então, eu coloquei o nome dela de Rafaela. E ele fez a cirurgia. E, graças a Deus, tinha risco de ficar com sequelas, né? Não ficou com sequelas além da visão, né? Ficou com essa visão periférica dele, ele perdeu. Então, para jogar bola era muito difícil para ele, porque o jogo, né, o tempo todo você tem que estar aqui atento quem tá vindo, né? Movimentação. Então, ele perdeu essa visão periférica. Então, assim, ele nunca mais conseguiu ser o jogador que ele era, né? Foram anos de construção para ser aquele jogador, né? Então, pensa. Foi quebrado isso, ainda sem essa visão periférica. Ele não conseguiu voltar mais a ser o que ele era. Mas, graças a Deus, ele conseguiu se superar e ainda voltou, né? A jogar. Sim. Voltou aos gramados. E foi muito bom, assim, para ele, porque Deus restituiu algo que ele gostava muito de fazer, né? Ele amava o futebol. Só que ele voltou já de uma forma diferente, né? Com uma visão diferente. Que ele, por um tempo, colocou o futebol como o Deus dele, né? Então, tudo era futebol. Ele passava o dia todo vendo futebol, vendo o que as pessoas estavam falando dele. A gente nem conversava. Gente, era o dia inteiro no Twitter, ele colocava lá Castan nas buscas e ficava vendo o que as pessoas falavam dele. Cara, assim, uma bitolagem, sabe? Então, tinha virado um Deus pra ele. E por isso que ele tinha se afastado, né? Do nosso Deus, né? E Sim. Por isso que aconteceu tudo isso. E aí, nesse período, ele se reconectou? Olha, gente, Deus é muito perfeito. Nada é por acaso na nossa vida, né? E o que Deus fez? Deus mandou um missionário que foi fazer uma campanha na igreja da mãe dele, uma igreja no interior de Jaú. Ele foi lá fazer campanha que ele estava indo para a Itália como missionário. Então, fez campanha lá, a mãe dele pegou o telefone dele, ficou com o telefone e nunca entrou em contato. E aí, quando o Leandro ficou doente, a mãe dele ficou preocupada e falou, vou ligar pro pastor Rodrigo, né? Pra ele ir lá, de repente, fazer uma visita. Ela nem sabia onde que ele morava, se era perto ou não. Entrou em contato. E esse pastor é um ex-jogador. Nossa. Ele é um ex-jogador. Porque o Leandro, ele tava numa fase de tanta soberba que ele não ia parar pra ouvir ninguém. Podia ser o pastor que fosse. O mais top das galáxias. Ele não ia escutar, gente. Mas o plano de Deus é perfeito. Perfeito. Colocou uma pessoa, um pastor que era um ex-jogador. Ou seja, entendia a vida dele. Uhum. E aí, esse pastor, né, usado pelo Senhor, foi lá, se aproximou dele, ajudou ele, né, a entender muitas coisas que ele estava vivendo fora da palavra de Deus. Foi, assim, muito usado por Deus, pastor Rodrigo. E ajudou ele a se reconectar com o Senhor nessa fase. E hoje ele nem tá mais lá. Gente, tudo Deus. Ele já voltou pro Brasil. Foi a fase de a gente ficar lá, do Leandro se reconectar com Deus, de voltar aos caminhos do Senhor. A gente chegou a abrir um grupo lá, na nossa casa, como se fosse uma célula, né? Sim. Um grupo de pessoas, de brasileiros, italianos. A gente falou de Jesus lá. Pessoas foram batizadas na nossa casa. Meu Deus, que bênção. Que bênção. Porque desde o começo eu falava, amor, eu tenho um coração meio missionário, né? Meus pais são missionários. Então eu falava, amor, a gente não tá na Itália por acaso. A gente precisa abrir nossa casa, vamos fazer um culto, falar de Jesus. Mas não, era só pagode e bebedeira. Ele não queria saber.
E aí, depois da cirurgia, tudo ele entendeu que tinha um propósito maior de ele ser jogador, né? Que Deus tinha dado uma influência pra ele, Sim. pra algo, pra ser usado pro reino, né? Então, depois que ele entendeu, aí a gente começou a abrir nossa casa e foi, assim, uma bênção, uma bênção. Depois nós voltamos pro Brasil. Ele chegou a voltar a jogar no Roma, não? Ele jogou alguns jogos, mas foi muito mal, Sim. né? Foi muito mal, Essa coisa não da conseguiu recuperação, né? acompanhar. Aí a gente mudou de cidade, foi pra Torino, ficamos um tempo em Torino. Depois ele foi jogar emprestado no Cagliari, também ficou um tempo ali. Depois a gente voltou pra Roma e aí apareceu o Vasco da Gama, Sim. né? Que aí foi quando a gente Retornou falou, pro vamos Brasil. voltar pro Brasil, né? É o momento. Acabou a fase de Europa, vamos pro Brasil. E aí nós retornamos aqui, ele já com outra mentalidade, outra cabeça. E como foi retornar ao Brasil? Uma outra realidade, né? Outra realidade. E ainda Rio de Janeiro, né? Saiu daqui Rio do de Paraná, Janeiro. São Paulo. O Rio ele tem algumas características que é um pouco diferente de São Paulo, geograficamente, né? Aqui em São Paulo, para quem é do Rio, né, que tá assistindo, aqui em São Paulo você tem muito separado a questão das periferias, né? Então você tem uma área de risco um pouquinho maior Sim. quando você tá mais afastado do centro. Uhum. E no Rio é tudo muito próximo, né? Tudo muito... Você tá num lugar que aparentemente não é muito perigoso, aí de repente você tá... De repente coisa aparece. de 2 minutos ali. Isso. Então tem essa Lá questão. no Rio, a gente vivia numa bolha, ali na Barra da Tijuca, né? Eu falo que é uma bolha. Saiu dali, esquece. Então a gente ficava ali, uma cidade maravilhosa, Sim, né? eu adoro. Meu Rio. Deus, que Toda cidade brecha abençoada que a gente por tem, a Deus, gente né? vai pro Rio. Toda É brecha. maravilhoso, uma gente, delícia. é maravilhoso. As pessoas Carioca, muito... no geral, eu adoro carioca. Eu amo carioca, Eu acho gente. que é um estilo de vida único que tem, assim, de Sim. saber curtir a vida. Eles curtem muito a vida, gente. O paulista tem que aprender isso um pouquinho. É porque aqui não tem praia, né? Infelizmente, não tem praia. Mas eles vivem muito bem. E eles receberam muito bem a gente, né? No time e tudo mais, a nossa família. Receberam o Leandro muito bem. E aí o Leandro chegou, logo se tornou capitão do time. Nossa. Olha como Né? Deus vai colocando, né? Gente, Posição foi... de honra. Deus, assim, ele disciplina, mas ele é um bom pai, né? Ele honra, ele recompensa. Então, o Leandro voltou com essa mentalidade, assim, totalmente diferente. E lá a gente conheceu a Igreja Batista Atitude, da Barra da Tijuca, que é do pastor Josué Valandro Júnior, né? Uma igreja, assim, que aí eu voltei pra igreja e falei, meu Deus, igreja de novo! E lá é a igreja de células, né? Então, no começo, ele não queria muito ir em célula e tal. Tem toda uma história. Ele falava assim, quando eu for pra célula, vai ter um flamenguista lá. Então, não vou. Eles vão ficar me enchendo o saco. Gente, no dia que ele foi a primeira vez na célula, tinha um cara com a camisa do Flamengo. Aí ele entrou, já travou na célula. E ele ainda tava jogando. Tava jogando. Mas teve o respeito, né? Não, Tava jogando, não aconteceu sim. nada não, né? Não, foi super de boa. tranquilo. Não, pessoal, maravilhoso. Assim, Quem tá numa recebendo. célula sabe que É tá bem, ali, um propósito é outro, né? não. Só que aí nessa fase ele ainda tava meio indeciso. Assim, ele tinha entendido o que tinha acontecido com ele, né, da doença e tudo mais, mas ainda não tava tão firme. Digamos que a chama tava começando a reacender. A brasinha tava voltando ali. Mas já tava muito melhor. E aí, assim, né, a gente começa a buscar o Senhor, a gente se posiciona, o inimigo tenta atacar de várias formas, né, de outras formas. Então, nessa fase, o nosso filho começou a ser atacado. Eita. Meu Deus, como Então, assim? começou a ter pensamentos suicidas. Com Professora... quantos anos? 9, 10 anos. Nossa, Meu Deus. bem precoce. Foi. Uma fase bem difícil, assim, parecia que ele tava meio depressivo, ele entrava no quarto, não queria sair. E com pensamentos suicidas. E o Leandro, ainda nessa fase, ainda concentrava muito, saía muito pra jogar, né? Ainda não tava tão presente, né? Apesar de, nos momentos que ele tava, ele já se dedicar mais, mas ainda tava muito distante, né? Viajando muito e tal. Então, a Igreja Batista Atitude nos ajudou muito nesse processo. Porque aí a família, os membros, assim, acolheram a nossa família, assim, de uma forma que não tinha lá na Itália, né? Acolheram a gente nas células, na igreja.
E aí o nosso filho lá se batizou, né? Eita, que bênção. Aceitou Jesus, assim, aquilo Superou toda essa passou, fase. graças a Deus, Glória a assim. Deus. E lá o Leandro voltou mesmo, né, a jogar, já meio que encerrando a carreira, né? Ele parou no Vasco? Ele Não, parou no Guarani, No Guarani, aqui de Campinas. aqui de Campinas. Entendi. Lá no Vasco teve toda uma situação ainda da camisa LGBT que ele não queria colocar, Aham. deu um bafafá lá e tal. Sim. No fim, ele até usou e tudo, né? Mas depois desse episódio, a gente viu que ele começou a ser um pouco perseguido, sabe? Até pela torcida mesmo. Que eles não entenderam o posicionamento nosso como cristão. Sim. De não querer usar algo que a gente... a Bíblia fala que é um pecado. Sim. Então, a gente falava... Como que a gente ensina para o nosso filho? Filho, o homem estabeleceu o homem e a mulher, né? Para serem um casal. O Como livro de que eu Romanos ia fala usar muito sobre isso. como que usar uma camiseta com uma mensagem que diz algo contra, né? Então, nessa fase foi uma fase bem difícil, assim, que ele foi perseguido e tudo mais. A zona de expulsão chegou. Era exatamente o que eu ia falar. Deus coloca algum... Quando ele quer te promover, por exemplo, ele, queira ou não, a fase do futebol ali já estava meio que se encerrando. Mas ele foi promovido para uma outra... Sim, já estava... Não, e é bênção, porque até hoje lá tem a célula que ele começou lá com o pastor Léo, da igreja, tem até hoje. Nossa, a célula de garoto, legal. sabe? O Gabriel Peck, assim, firme com Jesus, sabe? Coisa linda de ver. Então você vê que foi uma sementinha que foi plantada, né? É um dos melhores jogadores que tem lá no Vasco. Ele tá bombando, assim. E foi depois que ele começou a ir nas células, tudo assim, a carreira dele foi pra cima, assim, tá voando muito. Então, foi uma fase assim. E por conta desse episódio, né, já tava meio desgastado no time e tudo, ele acabou saindo de lá. Aí viemos pra São Paulo, né, morar aqui na nossa cidade. E ele foi jogar no Guarani e lá foi o finalzinho mesmo. Já tava bem mais próximo de casa. Foi o final mesmo. Lá. O que você acha, assim, num resumo dessa parte, assim, do casamento, a persistência, assim, que você teve, o que você acha que você pode deixar, assim, de chave para algumas mulheres que estão passando por isso? Não precisa ser mulher de jogador de futebol, mas pode ser no geral, porque isso que você relatou independe de classe social ou de profissão, né? Olha, hoje em dia, nós somos líderes de rede, né, da Igreja Batista Atitude. Então, assim, eu cuido de muitas mulheres, muitas mesmo. E, gente, o que o inimigo tenta atacar o casamento... Verdade. Não é brincadeira, gente. Porque a família é um projeto de Deus. É um projeto de Deus. Ele quer destruir, ele quer acabar com a família. E então, o que eu costumo dizer para elas, né, para essas meninas, e que eu quero dizer para todas as mulheres que enfrentam algum problema no casamento mesmo, não lute sozinha. Não lute sozinha, não tente fazer com a força do teu braço, porque não dá certo. Dobre o seu joelho, sabe, todos os dias. Clame ao Senhor, peça ajuda, pontue ao Senhor quais são as dificuldades, assim, especifique ao Senhor quais são os problemas. É problema com o filho? O marido não quer dar atenção para o filho? Especifique em oração. Pede ajuda em oração por todas as áreas. Que o Senhor, ele só quer escutar um pedido de ajuda. Ele está à disposição, ele está disponível, mas ele não força ninguém. Então, a partir do momento que a gente fala, pai, me ajuda, ele vem e ajuda. Ele estende a mão e ele faz. Gente, quando ele faz a obra completa. Ele faz a obra completa. A transformação de real. Transformação. Então, é isso, é buscar ajuda no Senhor mesmo, em oração. A oração é a chave para tudo. A oração foi a chave do meu casamento. E eu aprendi sobre a oração ainda na infância, que foi o que me deu base também para tudo que eu enfrentei no meu casamento. E eu sempre falo da importância das crianças serem instruídas no caminho do Senhor. Verdade. Porque eu me lembro, assim, que muito novinha, com 7 anos, meus pais com dificuldade financeira, era um Natal, e a gente queria comer alguma coisa diferente naquela ceia. E não tinha. Tinha arroz e feijão. E os meus pais tinham dinheiro para receber, mas não pagavam, sabe? E o meu pai é um homem sempre de muita fé, de muita oração, minha mãe desesperada.
E ele reuniu todo mundo, né, meus irmãos, todo mundo na sala e falou assim, olha, eu sei que tá todo mundo desesperado, hoje é ceia de Natal, a gente queria comprar uma coisa diferente pra gente ceiar, mas Deus tá no controle de todas as coisas. Vocês confiam no Senhor? Eu era pequenininha, 7 anos. E a gente, assim, confio, mas, né, meio assim, criança sem entender muito bem. E ele falou, então vamos dar as mãos e vamos orar. Aí a gente se reuniu em família, fez uma roda, e meu pai orou, né, e falou, Senhor, a gente gostaria de comer algo especial hoje para celebrar o nascimento de Jesus. Então, mas nós estamos em paz, nós temos o arroz e o feijão, te damos graças por isso. E que seja feita a tua vontade. O Senhor pode prover, mas que seja feita a tua vontade. Gente, quando a gente terminou a oração, bateram no portão de casa. Seu Ronilson! Aí todo mundo, o que será? Aí um irmão da igreja veio trazer um dinheiro e falou, olha, eu senti no coração de trazer esse dinheiro para vocês, não sei porquê, mas eu trouxe. Então, com 7 anos de idade, eu entendi o poder da oração. Amém. E isso guiou a minha vida toda. E tem guiado até né? hoje uma oração específica. Não Pega foi a uma chave oração aí, dona genérica, Pois foi é. específica. Então, gente, o Senhor tá aqui com a bênção, ó. A gente só tem que pedir para ele liberar. Entendeu? É a chave. Porque se não precisasse de oração, ele não tinha falado pra gente orar. Jesus mesmo se retirava para orar tantas vezes, né? Às vezes levava os discípulos junto, às vezes ele ia sozinho, mas Jesus orava. Então nós, meros mortais, precisamos orar também. Glória a Deus, glória a Deus. E hoje qual é a rotina de vocês ali na igreja? Vocês servem? Lembrando que agora vocês vieram para São Paulo e agora a igreja que vocês frequentam é aqui em Alphaville. Deus tinha um propósito, né? Para ele encerrar a carreira e tudo mais. E Deus queria usar a nossa vida com relação à igreja, à expansão do reino de Deus, né? Então, quando a gente veio para cá, tinha um point da Igreja Atitude lá em São Paulo. Só que era longe pra gente, era lá no Morumbi. Então, assim, para servir, para estar sempre na igreja, era complicado. Então, a gente foi uma vez para visitar e falou, vamos só uma vez para ver. Se a gente vê que dá, a gente continua indo lá. Senão, a gente procura outra por aqui. É igual lá a Batista Atitude no Rio de Janeiro. Isso. E aí, nós fomos, só que a gente achou longe tudo. Não ia dar para servir do jeito que a gente serve aqui lá, né? Por questão de distância. E aí, nós conhecemos os pastores que estavam assumindo, inclusive, a igreja naquele momento, né? E aí, conversando, tal, a gente marcou um café. E aí, o Leandro se colocou à disposição para abrir uma célula em casa, né? Aqui em Alphaville. E abrimos a nossa casa para uma célula. E da nossa célula, hoje temos a Igreja Batista Atitude Alphaville. Começou na nossa casa. Você vê que lá atrás ele não queria ir participar de uma célula. Exatamente. Aí ele Agora abre ele a é casa líder dele de célula. para receber uma célula. E É dentro bem da casa isso. dele saiu, né, mais uma... Se formou uma igreja, né? Então, a igreja tem crescido muito, assim, muito rápido. E os pastores são muito abençoados, sabe? E eles acreditaram naquilo que nós temos, né? Eles olharam pra gente e entenderam que Deus tem um propósito pra nossa vida. Amém. E que Deus queria usar a influência do Leandro e tudo mais pra disseminar, né? A mensagem do reino. Então, hoje, a nossa rotina é essa, é servir na igreja. A cada 2 domingos a gente tá lá. O Leandro, que nunca fez nada em casa, aprendeu a lavar banheiro, limpa a privada, tira lixinho de banheiro. Jesus faz a obra completa, gente, eu tô falando. E faz com alegria. A maior alegria do Leandro hoje em dia é estar na igreja servindo, sabe? É marcar um café com um irmão que tá com uma dificuldade no casamento e dar um conselho e falar, olha, eu já passei por isso, mas vamos orar junto, eu quero te ajudar, eu quero caminhar com você. Então, essa tem sido nossa vida hoje. Célula, né? Receber as pessoas, falar de Jesus, falar do que Deus fez na nossa vida, né? O nosso testemunho e tudo mais. E se a pessoa quiser conhecer a igreja aqui em São Paulo, tem essa do Morumbi? Não, aqui... a do Morumbi não tem mais. Não tem mais. As pessoas que estavam lá, algumas acabaram, né, saindo. E eram poucas pessoas. Certo. Ficou um tempo de point lá e a igreja não crescia, sabe? Point era como se fosse só um local, mas não era uma igreja. Não era uma igreja, exatamente. Entendi. Ela precisaria ter uma quantidade de células para se tornar uma igreja. E ficou um tempo lá, mas não fluía, porque Deus queria mesmo que fosse aqui, em Alphaville, né? Ele tinha um propósito para trazer a igreja então, em São Paulo pra só cá. tem aqui em Alphaville?
Só tem aqui em Alphaville. Quem quiser conhecer, qual é o endereço? Avenida Juruá, 159. E os cultos? Quarta-feira às 20, o culto da resposta. E domingo às 10 horas e às 19 horas. Aí a pessoa indo lá na igreja, conhecendo mais pessoas, ele consegue participar de uma dessas células que tem... Não, a célula na hora. Se É. ele chegar lá e falar, quero uma célula, a gente vai direcionar uma célula para ele. Mais Não próximo precisa da casa nem dele. estar frequentando. Não, chegou Tem lá. outras células fora de Barueri, então. Tem várias outras células células. fora de Tem Barueri. várias células. Olha só, então, para você que está assistindo aí, se você quiser se conectar e voltar à conexão, uma igreja muito séria, Batista Atitude. Isso aí. Se você quiser, pode ir lá na Juruá, 159. 159, você vai conhecer o pessoal e vai participar de uma célula. O importante é estar dentro do corpo. É O isso pastor aí. Jário fala que nós somos dentro da mesma mansão lá, celestial, só tem quartos quartos diferentes. Um diferentes. quarto é mais escuro, outro quarto é mais claro, mas é tudo a favor do reino. Amém, é isso Olha mesmo. só, Bruna, eu tô impactado aqui com a tua história, viu? Eu tô impactado de verdade, principalmente, assim, essa questão do entendimento que vocês têm hoje, de que tudo que vocês passaram, né, essa dificuldade no casamento, vocês superaram isso e hoje tem autoridade para Pra transportar. falar, né? Eu tô percebendo nas suas redes sociais, inclusive tá passando aqui embaixo, que você tá fazendo conteúdo também sobre casamento, né? Sim, tô fazendo. Porque durante esse tempo, né, eu tenho 14 anos de casada, eu estudei muito, assim, eu busquei muito na palavra. Nós fizemos o curso também Casados para Sempre, Ah, juntos, que que é um legal. curso, assim, maravilhoso, né? Que dá base totalmente bíblica pro casal, assim, crescer, sabe? Juntos. Então, é um tema que eu gosto muito, porque é um tema que foi a minha vida. Eu passei por muitas dificuldades, muitos problemas. E quando alguém hoje vem falando de problemas, né, no relacionamento, eu consigo ajudar, porque eu tenho base bíblica para falar, né? Tive alguns erros, meu casamento não é perfeito, eu sempre falo, não é perfeito, mas hoje a gente sabe onde a gente erra. Uhum. Então, tem comunicação, nós oramos juntos, né? Inclusive, vai ter uma das dicas é orar juntos. Faz toda a diferença, gente, né? O que duas pessoas ligarem na terra, né, será ligado no céu. E, assim, são chaves simples, coisas simples, que às vezes a gente não tem o entendimento, né, o conhecimento. Então, a minha alegria hoje é falar sobre casamento, né, sobre restauração de casamento. Muitos casais que já chegaram perto de nós tiveram seus casamentos restaurados. Glória a Deus. E isso, assim, é uma alegria, gente. Não tem, assim, sentimento melhor do que você ver uma família que já estava com o papel da separação, do divórcio, e você falar, não, espera um pouquinho, vamos orar, você confia em mim? Vamos entregar para o Senhor? E Deus restaurar o casamento, Meu sabe? E a Deus. pessoa desistir do divórcio. Não tem alegria Gente, não tem alegria maior. maior. Amém. Porque todo casamento, gente, quando ele se acaba, é doloroso. Sim. Por mais que a pessoa fale, eu tô bem, eu superei. Gente, é doloroso. É um projeto que você faz de vida que você não faz um projeto para fracasso. Exatamente. né? Exatamente. É como você falou. Não tem como. A pessoa pode falar que tá bem, mas não tá. A rotina não foi alterada. Sim. A não ser que passe por um trauma muito grande, né? Sim. E também tem essas exceções. Tem outras situações, Tem outras né? situações. Exatamente. Mas, assim, no geral, Deus restaura, sabe? Deus restaura quando a gente entrega para Ele, né? Os dois estando ali disposto, né? A pessoa deixando o Senhor agir, Ele restaura mesmo. E aí, dona Elaine? A sabedoria edifica, né? A sabedoria está com quem, Elaine? Com a mulher. Sempre com a mulher, né? O homem porque dá a direção, a provisão, mas a sabedoria... ela estava sozinha, estava isolada, poderia ir atrás de conselhos de pessoas que talvez tivesse te aconselhado, volta para sua casa, vai, separa, esse aí não vai ter jeito não. E tive muitos. Então. E aí foi ali no secreto, no cantinho, com Deus, ela e Deus. E no momento da maior dificuldade, eu vou ligar uma coisa com a outra aqui, tá? No comecinho do episódio, você falou que você passou por alguns julgamentos, né? Sim. Mas no momento da maior dificuldade, né? Que você falou que tomava água e colocava pra fora, quem é que tava lá? Era eu. Né? É verdade. Então, assim, a gente não tem que provar nada pra ninguém, né?
O Senhor nos Verdade. justifica, né? É isso mesmo. E eu acho que hoje ver vocês assim bem, eu acompanho pela rede social, e eu vejo assim o prazer que você tem de falar sobre casamento, assistir já alguns conteúdos do Leandro falando e converge com tudo que você falou. Então vocês estão assim no mesmo propósito, né? Seguindo assim as mesmas Na direções, mesma direção. na mesma direção. Eu acho que assim é sensacional. Deus permite que a gente passe por alguns processos na vida, né, para nos dar essa autoridade para chegar hoje e falar, né? É verdade. E agora eu já fiquei assim, eu quero participar lá do culto Olha. lá. Vamos lá conhecer, vai ser Vou bom lá ter conhecer, vocês. porque a gente tem que conhecer os quartos. Na verdade, assim, hoje, graças a Deus, quem é aqui da região tem várias possibilidades de frequentar, Tem né? muita opção, Na Juruá né? mesmo são 3. né? Gente, vem pra Pra todos o lado os que você vier, tem igreja ali pra É. vocês irem. É verdade. Tá na dúvida de onde encontrar uma igreja em Alphaville? Vai na Juruá. Ali, Passa pelo na menos, Juruá. tem 3 tem opções. 3 ali, Nós no estamos mínimo no meio 3. do caminho ali, mas também tem a Lagoinha, que é uma É grande igreja aqui. verdade. E eu acho que o importante é isso, tudo em prol do reino, né? É isso Tudo em aí. prol do reino. Eu tenho só mais um recadinho para você. Pessoal, hoje eu tô aqui para falar do Grupo FTS. Olha, o Grupo FTS ele é especialista em cabeamento estruturado, instalação de câmera, automação da sua casa. Você vai comandar todos os equipamentos, todos os seus interruptores, acender e apagar a luz por comando de voz através da Alexa. Então, para contratar o Grupo FTS, mira aqui no QR Code e fala com eles através do Instagram. Voltamos. Eita, dona Elaine, hein? Já Que se forte. inscreveram no canal, compartilharam esse link. Se você e tá assistindo até curtiram. agora e não se inscreveu no canal, vigia, né, varão? Ô, varoa, pelo amor de Deus, é só apertar o botãozinho aí, não vai custar nada pra você, mas pra gente vai ajudar bastante. Bruna, quanto poder nas orações aí, hein? Tem alguma coisa aí a mais que Deus te ajudou aí nesse caminho que você gostaria de contar? Olha, uma coisa, assim, a gente conversou muito depois, né, de tudo que aconteceu. E eu tinha muito medo de ter sido traída. Eu tinha pavor de imaginar que eu poderia ter sido traída. E ele me abriu que, por muitas vezes, ele teve a oportunidade, né? Por muitas vezes, ele seguiu caminhos assim que ele poderia ter me traído mesmo, né? Mas não chegou a consumar o ato, né? Não teve traição, né? Deus, graças a Deus, preservou essa área, né, sexual no nosso casamento. Mas algo interessante de falar é que lá em Roma, ele me contou que tinha uma avenida, né? Que era sabe essas avenidas que tem de tudo, né? Uhum. Que acontece de tudo. Então Que ele no Brasil passava. tem alguns lugares, tá? O pessoal já entendeu. Isso. Então ele passava muitas vezes de carro ali, isso ele me abriu, né? Ele desabafou pra mim. Que ele passava naquela avenida olhando, né? Talvez desejando parar ali. Mas que Deus nunca permitiu ele parar. E algo que ele teve depois da cirurgia, a única coisa que ele ficou mesmo foi a sequela, né, da visão periférica, que ele perdeu. Então, ele entendeu que foi um sinal de Deus assim, nunca mais olhe para o lado. Nossa, né? que forte. Olhe sempre para aquilo que você tem em casa, né? Você não precisa mais olhar para o lado. E essa é a lembrança, né? A marca que Deus deixou, assim, na vida dele, para ele nunca mais esquecer de olhar sempre para aquilo que tem em casa, né? Porque o inimigo, ele coloca as tentações, né? Sim. Sim. Tá sempre em volta, ele tá ali só, tá ao derredor, né? Buscando um jeito de tragar. Então, ele vai tentar de toda forma, seja através de pornografia, né? Seja através de uma mulher que aparece, né? Se oferecendo, né? Então, assim, Deus, graças a Deus, eu sou muito grata a Deus por ter guardado, né? Por ter reservado, assim, essa área do nosso casamento e não ter permitido que o inimigo tocasse, né? Amém. Uma outra curiosidade que eu tenho, né? Você falou que amigos, festas, como ficou esses amigos quando ele adoeceu? Não foi ninguém no hospital. Não foi ninguém visitar ele. Éramos eu, o pai dele e o irmão dele mesmo.
Olha a outra mensagem aí. Né? É, Não fica ninguém na hora do Não. deserto. não. Não, mas é pro próprio crescimento, Sim. né? A gente recebe muita orientação sobre isso. Tem horas que não é que as pessoas vão te abandonar. Deus É. vai te conduzir para esse Eu caminho acredito mesmo. Que vai te mostrar, né? Porque, assim, ele ainda tem amizade com essas pessoas hoje, assim, às vezes conversa, né, manda uma mensagem, né, não perdeu, né, não são inimigos. Mas naquele momento, acho que Deus falou assim, não, filho, eu quero que você fique sozinho É, aqui um pouquinho, É isso aí. né, eu quero que você passe por isso aqui sozinho, entre eu e você, entendeu? Então, eu acredito que não seja nem mesmo essa questão de, ai, ninguém quis ir lá visitar. Mas é realmente isso. Deus É. queria tratar ele. Exatamente. Entendeu? Separou. Separou. Olha, vocês dois são uma bênção, viu? Eu tive o prazer de encontrar o Leandro, ele foi muito receptivo, assim, me tratou super bem. Eu acho que é nesse momento que o verdadeiro caráter do cristão é revelado, né? Inclusive, o que ele fez, minha filha estava junto, e aí ela até comentou, né, nesse dia que eu encontrei ele, que é o que ela quer fazer um dia, assim. E eu falei assim, Sofia, se tá no teu desejo e tá envolvendo pessoas, Deus vai te conceder. Eu vi o Leandro tendo um ato de generosidade muito grande com quem estava necessitado naquele momento, sabe? E eu não sabia até aquele momento ali que vocês, né, eu não te conhecia, né, nessa época, não te seguia ali nas redes sociais, mas eu não sabia, por exemplo, que o Leandro tinha passado por toda essa situação, não sabia que ele era cristão, mas ele, com a atitude dele, na verdade, a atitude dele revelou o caráter cristão que ele tem, né? Então, eu tenho certeza que vocês são uma bênção, eu tenho certeza que Deus vai continuar abençoando a vida de vocês para que Amém. vocês ajudem esses casais a serem restaurados, né? Amém. E eu queria... A gente sempre faz uma pergunta que é de praxe aqui no final, se você olhasse para essa câmera, e se você pudesse resumir a sua história, como que ela seria? Resumir? Ai, meu Deus. Em palavras, em poucas palavras, é isso? Pode ficar à vontade. Lembra de tudo que você passou. Olha, eu resumiria assim. Aqueles que são escolhidos pelo Senhor, eles podem até dar uma desviada, dar uma fraquejada, mas o Senhor sempre pega pela mão, levanta, sustém e fala, vamos junto, filho, eu tô contigo. Eu não desisti de você, não importa o que você tenha feito, né? Não importa os seus erros, eu tô aqui para te estender a mão e para dizer que eu sou o teu pai, eu tô contigo e vamos junto. Vamos junto, vamos ajudar a levantar mais guerreiros perdidos aí pelo chão. E a minha vida, um resumo é esse mesmo, né? De não desistir e de passar à frente aquilo que Deus fez na minha vida, né? Aquilo que o Senhor permitiu que eu passasse, as minhas dificuldades, né? Sempre em oração. Para mim, a oração é a chave de tudo. A oração é o que alimenta a alma, né? A leitura da palavra, a oração, todos os dias. Para mim, é a base. E é o que tem sustentado a minha vida, o meu casamento. E eu sei que é a base que vai servir para Deus me levar onde Ele quiser. Amém. Glória a Deus. Amém. E Dona Helena, hein? Que testemunho lindo Muito da Bruna, forte, hein? né? Muito forte. A sabedoria da mulher é incrível. Pode transformar um lar. Várias chaves foram liberadas hoje. Com certeza. Você quer deixar um beijo, um abraço, um aperto de mão para alguém? Mandar um beijo para minha família, então. É. E dizer que eu amo muito vocês, meus amores. É isso aí. Gente, ó, não se esqueça, hein, de encaminhar. Se você sabe alguma pessoa, um casal que tá passando por um momento Verdade. difícil, acho que esse conteúdo aqui, ele tem esse poder de libertação, tem esse poder de tirar as escamas dos olhos, tem esse poder de fazer um observar mais o outro, sabe? Retomar o primeiro amor. Então, encaminhe esse link, tá bom? E não se esqueça, né? De se inscrever no nosso canal. Nós estamos em todas as redes sociais. Só você procurar lá por @podcast Eu Sou um Milagre. E esse episódio foi gravado aqui na Tizan,
o melhor custo-benefício de Alphaville. Se você quer gravar o seu conteúdo, venha para cá, tá bom? E eu te espero na próxima semana.